Desconfiemos dos dicionários de símbolos. O simbólico de uma pessoa difere de todas as outras. E, para cada um, existe um código inconsciente que se refere à sua história, bem antes da época de a palavra ser entendida como usualmente no dicionário dos adultos. As formas vivas do corpo, total ou parcial, respondem então por emoções pré-linguageiras, né, antes da linguagem, elaboradas pela criança bem antes da época do consenso com o outro sobre o significado dessas formas. Acho interessante pontuar aqui, mais uma vez, né, sobre essa questão que ela diz, desconfiemos dos dicionários de símbolos. Acho que aqui a gente também precisa desconfiar, pelo menos partindo da doutor, do dicionário de interpretação dos desenhos. Né? A prática de interpretação dos desenhos ela é comum na psicologia, mas a doutor ela tem um pensamento diferente, tanto a respeito do brincar, quanto a respeito do modelar, do desenhar. A doutor não era uma psicanalista que dava uma supervalorização aos brinquedos. Por exemplo, que isso acontece ali com o Winnicott, com a Klein também. O modo que ela compreende os brinquedos é apenas um jeito para que a criança possa associar livremente. Ele é meio, né? O brinquedo é meio para a associação livre da criança. O desenho é meio de associação livre da criança. A modelagem também. E o brinquedo ele não é causa, ele não deve ser o fechamento, ele deve abrir portas para que a criança fale, para que a criança se expresse, né? E o que acontece é que muitas vezes a gente acaba lotando os nossos espaços de brinquedos, brinquedos muito bem formulados, brinquedos da moda, e que eles mais atrapalham do que ajudam no processo da criança, né? Então ela está dizendo aqui que a gente precisa desconfiar disso, que já é muito bem estruturado, porque a ordem simbólica de cada um ela é particular, ela diz respeito ao eu do sujeito, né? Esse eu que é o moi no sentido do eu da instância e o eu, o G no sentido do próprio sujeito. Eu vou falar disso um pouquinho depois na página 148, tá? Onde ela vai abordar essa diferenciação que ela faz entre o eu, que é o ego, e o sujeito. Então, ao pensar o desenho da criança, o que a doutor fazia era, vocês vão ver isso, ela explica um pouco de como ela pensava os desenhos e como ela agia frente ao desenho de uma criança. Ela dizia que quando a gente pede assim para uma criança que ela desenhe algo para mim, né, desenhe isso para mim, faça isso, aquilo para mim, a gente já não está mais no lugar do analista, né? Agora, quando a gente diz para a criança que ela pode dizer aquilo que ela está ali com dificuldades de falar, de colocar em palavras, dizer em desenho, isso toma uma outra conotação, porque eu não estou pedindo algo para mim, no meu lugar de alguém que quer algo da criança, mas possibilitando que ela expresse, através do desenho ou não, aquilo que ela tem dificuldade de dizer. Então, a criança pode falar, sobre, por exemplo, sobre uma situação de abuso em que ela está vivendo, não através das palavras, porque ela não consegue formular esse dizer, porque o formular o dizer nos coloca frente a uma questão verdadeira. Então, no momento em que a criança diz, ela precisa questionar o que está acontecendo com ela. E é justamente não conseguir questionar essa questão desemboca na não formulação da pergunta. Então, a criança, se ela olhar para a situação, ela vai entender que quando o abusador ou a mulher que também abusa, ela diz, não fale isso para sua mãe, isso é o nosso segredinho, ela vai realmente se deparar com aquilo que já era a verdade, que ela também sentiu. No momento em que eu possibilito que a criança possa dizer em desenho, dizer em modelagem, dizer em pintura, dizer aquilo que ela não consegue dizer, ou aquilo que ela já disse, mas que disse de uma forma confusa, num outro jeito, a gente está possibilitando que a criança se projete. Tá? Se projete na modelagem, se projete no desenho ou na pintura. Quando a gente tem um brinquedo muito bem estruturado, isso é possível de acontecer? É. Só que esses brinquedos que eu chamo de arcaicos, eles abrem margem para qualquer dizer.
Tá? Porque no momento, por exemplo, em que eu estou brincando com cara a cara, você acha que vocês conhecem esse brinquedo, é um jogo. No momento em que a gente está brincando de cara a cara, aquilo meio que já tem uma ordem para seguir. Ainda que a gente crie no meio daquela brincadeira, ele tem regras. Né? Por exemplo, uma massinha de modelar não tem regras. Você pode fazer o que você quiser com a massinha ou não fazer nada com ela. Tá? Então, quando a gente tem esse brinquedo arcaico, esse brinquedo muito maleável, como, por exemplo, uma folha em branco, o que se pode surgir daí, não necessariamente a criança precisa pintar, não necessariamente a criança precisa desenhar, ela pode fazer um origami, e a partir desse origami, trazer questões. Né? A gente não pensa isso, as possibilidades que uma folha em branco pode ter. Você tem tesoura, claro que sem ponta, ou revistas para recortar. Não que dentro de uma psicanálise se faça arte-terapia, essa não é a questão. A arte-terapia tem o seu lugar próprio, mas que dentro de um setting possam haver outros instrumentos, que não só esses brinquedos muito prontos, porque isso meio que enrijece a possibilidade de dizer da criança. Eu acho que a gente precisa fazer uma aposta nisso que os primeiros psicanalistas de crianças estavam fazendo, que era lidar com o arcaico. A massinha, a música, né? Acho que a gente não tem dentro dos nossos espaços um instrumento de música. Às vezes tem, até a doutor fala que tem crianças que utilizam aquele tecladinho de brinquedo, mas que aquilo perverte o ouvido. Ela vai dizer que a criança vai escutar o som que sai dali e achar que aquilo é um dó, quando na verdade aquilo está pervertendo a capacidade que ela teria então de apreciar a música. Eu acho que a gente tem a possibilidade de trazer outros instrumentos, outros recursos, e uma coisa, acho que é interessante notar, o celular dentro da sessão. Porque meio que a gente demoniza o lugar do celular na sessão. Pensando qual jogo, se houvesse então um jogo, nós poderíamos jogar por aqui, sabe? Também não é demonizar o lugar do jogo, mas que dentro desse espaço aqui online, se a gente está pensando na análise online com crianças, o que a gente pode fazer por aqui? Através da tela ou através do Zoom? Será que não tem um jogo num site em que a gente possa ali, enquanto a gente conversa aqui e ficar jogando lá? Quais são as outras possibilidades nesse espaço online que a gente pode propor para a criança ou então perguntar para ela, então já que a gente está aqui online, né, o jogo que você joga com seus amigos? E por que não jogar com a criança? Por que não entrar ali e ver que espaço é esse do qual ela também está, ainda que de forma online? Né? Sei que a gente vai ter dificuldade ali de criar um personagem ou outro, mas dizer, e aí, como é que eu faço por aqui? Então, como é que eu entro no jogo? Sabe? De colocar aquilo que também é importante para a criança, como eu disse, trazer o arcaico, possibilitar sim o arcaico, mas não demonizar aquilo que é importante para a criança. Seja o celular, seja um tablet, seja uma música, ou um jogo da internet. Acho que a gente precisa estar bem mais solto e não tão rígidos a certas estruturas, a certas configurações do setting, para poder possibilitar que a criança fale.